No versículo 10, o apóstolo vai falar de uma salvação aqui, e essa salvação é importante a gente entender que ele não está falando nesse contexto de salvação da alma, mas nesse contexto ele está falando da salvação da assembleia. Muito importante isso, né? Ou de uma salvação acerca de um juízo governamental, né? Mas aqui principalmente acerca da salvação da assembleia, porque o assunto aqui é o arrependimento e a tristeza da assembleia de Coríntios. Eles se arrependeram como um todo, né? Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende. Mas a tristeza do mundo opera a morte. Essa morte aqui também, irmãos, é a morte moral, a ponto de que alguém que não se arrepende, ele vai se endurecendo, se endurecendo, endurecendo, e ele perde a sensibilidade acerca do pecado. Ele fica moralmente ali insensível, né? Insensível a essa tristeza, né? Que é a tristeza que deve ser feito, o lamento pelo pecado. E é importante, então, irmãos, a gente vê isso, e em Filipenses também tem esse princípio de que uma ação entre eles poderia fazer a salvação da Assembleia. Filipenses, capítulo 2, versículo 12. O assunto ali, né, nesse contexto de Filipenses, é que havia uma contenda entre duas irmãs, provavelmente, que está no capítulo 4. E aí o apóstolo vai falar que deveria haver, né, entre eles, todos eles, o mesmo sentimento que houve no Senhor. E aí ele vai falar dos 7 degraus que o Senhor desceu, a humilhação do Senhor. Porque se todos nós estivéssemos andando humilhados, não havia espaço para as contendas. Esse é o assunto aqui de Filipenses, tá? É que eu ainda estou falando sobre a questão da salvação de uma assembleia. E aí aqui então ele vai falar, depois de ensinar, né, que a cura para as contendas é o descer, é o se humilhar, como é que diz o ditado, né? O que um não quer, dois não faz. Então, se um desceu e se humilhou e disse, ó, me perdoa, né? Não quero mais viver assim. Acabou a contenda, né? Então ele vai falar, aí ele vai falar sobre a salvação dessa assembleia. Versículo 12. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas assim mais agora na minha ausência. Assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Né? Então ele está falando aqui de operar a vossa salvação, não era individual, né? Era a salvação daquela assembleia. Por quê? Porque a rincha entre essas duas irmãs poderia crescer, 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 a ponto que a assembleia ia se dividir. Porque começa assim, dois irmãos pensando diferente, giram grupos em torno deles. Eu sou a favor do irmão A, sou a favor do irmão B, penso igual ao irmão A, e vai indo, vai indo, vai indo. Quando vê aquilo, vai criando um cisma, uma divisão interna, até que ela vai virar uma heresia, ela vai se romper, vai chegar ao ponto que vai estar impossível eles conviverem juntos. Então, aquela assembleia foi dividida. Então, o apóstolo vai falar: coloquem em prática a vossa salvação, salvem a assembleia, nesse sentido, julgando esta contenda entre vós. Né? Só para não ficar nas minhas palavras, Filipenses capítulo 4, quando ele vai dar aqui, então, a razão, acho que é o primeiro ou o segundo versículo, irmão, ele vai dar, então, a orientação direta para essas irmãs. Ele fala: portanto, meus amados, muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor, amados. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que sintam o mesmo no Senhor. Porque ele vai falar de que elas não estavam sentindo o mesmo. Estava havendo talvez uma dissensão entre elas, e isso poderia causar o rompimento, né, da Assembleia. Ele fala no versículo 3: peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro,
que ajude essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho, e com Clemente, e com outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Então ele vai falar que tinha esse irmão, meu companheiro, né, que não tem nome, para poder ajudar nessa contenda, né? E isso é até algo importante, irmãos, porque geralmente quem vai intermediar isso, ele deve ser alguém sem nome, porque ele não está buscando a causa dele, né? Geralmente os irmãos devem se colocar entre essas dissensões como alguém sem nome, como alguém que não aparece, ajudando, orando, instruindo, de um jeito a que as duas fiquem constrangidas, né, as duas partes, e haja então uma humilhação, e haja então uma salvação da Assembleia, porque acabou aquele cisma no meio deles. E voltando lá então na nossa porção, o apóstolo disse lá em 2 Coríntios, o capítulo 7, que o arrependimento deles produziu salvação. Então aquela Assembleia foi salva. Por quê? Porque se continuasse naquele estado de alma, como o irmão falou, no estado de assembleia, certamente ali não haveria mais um testemunho, né? Não haveria mais, porque o ponto estava tal que o escândalo que estava no meio deles, nem entre os gentios se ouvia, né? Imagine o ponto que estava. Eles eram, como o irmão falou, carnais, eles tinham divisões, eles tinham, estavam desconsiderando a pessoa do Senhor e a ceia do Senhor, e muitos outros erros, né? Alguns já estavam dizendo que não havia ressurreição, né? Eles estavam fazendo, tinha muitos erros ali. Nós estudamos, né, a primeira carta. Então, olha o ponto que eles estavam chegando. Mas aí chegou, então, essa repreensão do apóstolo e eles ficaram tristes. Essa tristeza, segundo Deus, operou arrependimento e houve salvação, então, daquela assembleia. Agora, nós vamos ver que eles vão em paz. O apóstolo vai até falar de 7 coisas, 7 frutos que surgiram da repreensão que ele trouxe.